Israel Portes, estou com dificuldades de entrar com agilidade. Tenho visto as entradas e ao dar a ordem, bate várias vezes no preço e não entro. Sendo assim, perco várias oportunidades. Alguma orientação indica? Se você está entrando com a ordem limite específica naquele preço, se você quer entrar o mais rápido possível, eu no caso, sugeriria apertar no botão da ordem a mercado. Aí é certo que você vai entrar. Tá? Por exemplo, se você está utilizando o MetaTrader, ele lá no canto ele já tem os botões a mercado. Então é só você apertar ele que na hora você entra. Não vai ser naquele preço específico por conta do spread. Tá? Por exemplo, o dólar. Se o dólar está no 44,50 e você entrar a mercado, pode ser que você não entre no 44,50, pode ser que você entre no 44,50 e meio ou 44,51, tá? Por conta do spread. Mas no caso você quer entrar na hora sem erro a mercado. E com relação, se mesmo assim você quer entrar a limite, aí vem a questão da fila. Depende do momento que você colocou sua ordem. Se você está entrando já com ordem limite, eu sugeriria então colocar sua ordem bem antes do mercado chegar lá. Porque essa é a função da ordem limite. Marcelo, costumo operar e às vezes me envolvo com as emoções, as perdas e ganhos e noto que começo a entrar em qualquer condição de mercado, minhas análises ficam randômicas e a partir daí a conta cai consistentemente. Tem alguma dica para não entrar nessa espiral? A dica principal sobre, no caso, o lado psicológico do mercado. Deixa eu liberar aqui de novo. A dica principal sobre o lado psicológico do mercado, Marcelo, é o seguinte, cara. Não importa quem você seja, o mercado não te conhece, o mercado não está nem aí. Nem para você, nem para mim, nem para ninguém. O meu trade, o seu trade, o trade de qualquer pessoa aqui nesse chat, de qualquer pessoa que não esteja aqui hoje, não faz a menor diferença para o mercado. Então, quando você fica com medo, no caso, engajando na emoção de felicidade quando você ganha alguma coisa, ou tristeza e ansiedade, ou medo e insegurança quando você perde alguma coisa, tem que trabalhar para limpar o máximo possível disso. Você talvez nunca consiga tirar completamente a emoção do seu trade porque ninguém é robô. Mas a gente pode trabalhar a lidar com isso para não deixar isso influenciar nas nossas análises. Tá? Como você colocou, você começa a ficar, no caso, se envolvendo com a emoção e acaba fazendo análise de qualquer jeito. Porque você está deixando a emoção, no caso, afetar a sua análise. Tá? Então, como que a gente pode lidar com isso? Colocar em perspectiva. O mercado não está nem aí para nós. Não é o seu dinheiro, o seu ganho, a sua perda que vai fazer alguma diferença. Então, nem sabendo que você existe, isso já nos coloca na vantagem, porque a gente consegue ver, no caso, entre aspas, o inimigo e o inimigo não nos vê. Então, a gente já está na vantagem. A gente só analisa ele. A partir disso, uma forma de diminuir a ansiedade e facilitar a tranquilidade é você simplesmente diminuir o máximo possível a quantidade de contratos. Se você fazer um trade com um contrato, digamos, no mini índice, ou que seja um lote ou 0,01 lote no Forex, isso não vai fazer uma real diferença no seu capital, né? Então, quanto mais você estiver presente no mercado, fazendo seus trades, sem realmente estar correndo nenhum risco, porque, fala sério, se você opera um contrato no mini índice, isso é 20 centavos por ponto. Que diferença faz isso? É o preço de uma bala, né? Então, não tem como você começar a ficar ansioso, feliz ou triste, porque vai ficar feliz porque ganhou R$1. Não, vai ficar triste porque perdeu R$1. Né? Então, quanto mais experiência você for colocando em trades abertos, no caso, tempo de tela e trades abertos, trades reais abertos, aí isso vai ser só uma questão de você começar a colocar 2 contratos, 3 contratos, daqui a repente já está com 4 contratos, 5 contratos, e aí começa realmente a fazer valer. E com relação à ansiedade e a medo com relação ao trade, isso está diretamente também ligado à sua zona de conforto. Tudo que é psicológico está ligado à sua zona de conforto. Por exemplo, aí se a gente for realmente a fundo em psicologia, a gente vai começar a entrar em detalhes, por exemplo, do cérebro. O seu cérebro, mesmo que ele contenha todo o seu conhecimento de análise gráfica, mesmo que você saiba exatamente aonde entrar, mesmo assim,
ainda é capaz de você ficar ansioso ou com medo ou se envolver emocionalmente com aquele trade. Por quê? Porque não faz parte da sua zona de conforto, você não está ainda acostumado a fazer aquilo ali. E o seu cérebro ele não está aqui para te ajudar a progredir. Essa não é a função principal do cérebro. A função principal do cérebro é fazer você sobreviver. E quando você faz um trade e você não sabe qual vai ser o resultado, você pode ter tanto um resultado bom ou ruim. Né? Só que o simples fato de você não saber qual realmente vai ser o resultado, mesmo que você tenha feito a análise, já coloca lá no seu cérebro uma certa situação de desconforto e falta de segurança. Só que isso é completamente psicológico, porque o mercado não está nem aí para você, ele não está aqui para pegar o seu dinheiro, para ganhar com você, para brincar com você. Ele vai funcionar sem ou sem você. Você parando de operar hoje, nunca mais voltando, não vai fazer nenhuma diferença. Então, também não dá tanta essa importância para o mercado. Tá? Foca em colocar seus trades na prática, foca em diminuir a quantidade de contratos se você acha que está ficando pesado ou que se você acha que está realmente puxando a sua emoção, para você poder realmente estar presente e ativo aqui, sem realmente estar causando nenhum prejuízo grande. Né? Porque às vezes o cara vem também e quer fazer trades direto lá na primeira semana com 5, 6, 10 contratos. Aí leva um stop de 100, 200 reais e já, putz, primeiro trade já levei uns 200 reais. Então, quando você diminui, você vai estar na mesma prática e você vai aumentar, no caso, o seu conforto de praticar aquela atividade. O que nada mais é do que uma atividade e a partir do momento que você fica acostumado com aquilo ali, é só uma questão de escalar para 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 contratos. A diferença não faz nenhuma diferença entre você operar com um contrato ou você operar com 100 contratos. Claro que faz a diferença do dinheiro, mas quando você está acostumado, não tem nenhuma diferença. Vai ser o mesmo conforto de você operar independente do tamanho da sua mão. Tá? Então, quando você agora está começando, super indico, faz o máximo possível de trades, faz trade com um contrato, sem ter vergonha, sem ter nenhum, um contrato. Faz trades com um contrato, faz 50, 100 trades em uma semana. Na próxima semana, se você, no caso, tiver, 50% de acerto, você vai ter, de repente, em uma semana perdido 50, 100 reais, mas pelo menos você vai ter feito vários trades e entrado em vários sinais, e daqui a pouco a sua fica quase como uma segunda pele, e daqui a pouco você nem se importa mais. Tá? Igual um jogo de futebol, cara. O cara não vai treinar para jogar futebol, para jogar na final da Copa do Mundo no dia do jogo. Ele treina antes. Então, só que também não fica treinando em uma conta demo, uma conta de mentira que não vale nada. Treina real, valendo, mas sem correr aquele risco, no caso, fazer isso operando bem pouquinho em contratos, tá? É só uma questão de costume. Todo mundo começa assim, todo mundo começa no mercado na expectativa de ganhar um monte, mas quando vê que na primeira semana, de repente, não tem tanto prejuízo, não tem tanto lucro como estava esperando, ou acaba tendo mais prejuízo do que ganhos, começa a pegar um pouco mais do lado psicológico, né? Mas é só uma questão de ajustar isso para que você possa operar com mais conforto. Quando você pegar o conforto e ficar realmente operando sem nenhum medo e sem nenhuma emoção, ou pelo menos não deixar a emoção influenciar a sua análise, você começa a voar. Ana, minha dificuldade maior nas operações é que as consolidações no Forex são constantes e às vezes duram muito tempo ou dias. A dica específica para esse tipo de coisa. O mercado está consolidado, faz scalper no meio da consolidação. Ou aguarda um rompimento. E se demorar muito tempo ou dias, Ana, o que você preferiria? Fazer um trade no meio de um desengonçado, no mercado todo desengonçado, ou realmente operar com mais definição e segurança? Aí vai de acordo com cada pessoa. No meu caso, eu olharia outros pares, que não é todo... Você está se referindo a um par, né? De repente, vários outros pares estão tendo um movimento bacana. No Forex você tem uma grande variedade. Muda para outro par, faz um trade lá, depois aguarda sair daqui, ou realmente faz um trade muito maior, sem ser um day trade, faz de repente um swing trade, já projetando o rompimento dessa zona de consolidação. Ou a terceira opção, scalper no meio da consolidação. Rainer Portes, depois de ter feito toda a análise do mercado, a gente só vai entrar na operação depois de 5 ou 10 candles após a abertura do mercado?
É que 5 ou 10 candles após a abertura do mercado é relativo, Ryder. Se você está operando no 1 minuto, no gráfico 1 minuto, vai ser 5 minutos ou 10 minutos depois. Se você está operando nos 5 minutos, obviamente vai ser praticamente meia hora a 1 hora depois. Aí passou toda a primeira hora do mercado. Agora, se você está operando no tempo gráfico de ticks, os primeiros 5 ou 10 candles pode acontecer em 30 segundos, em 1 minuto. Então, a sua pergunta é relativa. Depende do tempo gráfico que você está operando. Porém, aconselho aguardar sim os primeiros candles para você poder realmente pegar a direção. Tá? Essencial. Principalmente se está operando mini índice. Pelo menos o primeiro, o segundo ou terceiro candle já para poder antecipar as entradas. Marcial, ótima pergunta. Às vezes, após um pullback, aparece um candle de força. Quando eu entro, o mercado volta para testar novamente o topo ou o fundo. No caso, volta de novo naquele pullback. E às vezes pega o stop. O que posso fazer para antecipar um movimento sem ter que esperar o candle de força? Isso vai diretamente de acordo com o seu gerenciamento, cara. Se você está, no caso, tentando pegar a faca quando ela está caindo, tá? Isso vai de acordo com o seu gerenciamento. Quanto que você está disposto a arriscar sem ter aquela confirmação? Você já sabe que a confirmação é o seu candle de força, ou que a confirmação é o seu sinal dos 13 sinais de candle. Você já sabe qual que é o seu sinal de confirmação. A pergunta é, quanto você está disposto a arriscar para entrar antecipando aquele movimento? Claro que com uma antecipação você vai correr um risco maior do que ter o seu stop definido. E tudo também vem de acordo com a estatística geral do seu desempenho. Se você está dizendo, por exemplo, que você entra nos trades que vieram no pullback, você entra após o candle de força, e algumas vezes, após você ter entrado, ele volta, pega o seu stop e depois continua indo para o lado que você achou que ele ia ir, tudo vai no caso de um ponto de vista da estatística real da sua quantidade de acertos naquele seu trade. Se você está dizendo que às vezes acontece, vai lá no seu MetaTrader, vai lá na sua corretora e vê exatamente quantos trades isso aconteceu para ver se isso realmente faz uma diferença. De repente você está tendo, sei lá, 60% de acerto, aí de repente você pensa, pô, fiz um trade certo, um errado, e deu quase 50%, deu 60%, e fica aquela impressão de que acontece muito, mas na verdade você ainda está com uma porcentagem maior de acerto. E dependendo do seu alvo, não vai fazer diferença. Então é mais fácil você realmente ter na ponta do lápis o que está acontecendo do que tentar melhorar algo que de repente nem precisa ser melhorado. Lembrando que você não precisa acertar todos os seus trades para ser lucrativo. Mas você só vai saber realmente o que você precisa melhorar quando você está com a ponta, no caso, realmente sabendo a porcentagem de acerto que você está fazendo. Então, para ajudar com relação a isso, todas as vezes que você fizer, por exemplo, os próximos 10 trades que você fizer, não sei se você já faz o acompanhamento do seu desempenho, seus próximos 10 trades, anota cada um deles, anota o seu alvo, anota o seu stop e anota principalmente o lucro que você teve para você fazer a sua porcentagem de média, tá? Depois faz isso na segunda semana, no caso no segundo dia, no terceiro dia, etc. Todos os dias. Os próximos 10 trades faz isso. Para que você possa projetar aquele mês e de repente até o seu desempenho maior. Como que a gente faz a mensuração de porcentagem de acerto? A gente inicia com 10 trades, vê quantos que a gente vai acertar e projeta aquilo ali para a semana inteira ou de repente até para o mês inteiro, para a gente poder tá, no caso, com uma ideia do que pode acontecer. Até para a gente melhorar uma coisa aqui ou outra ali. Porque algumas vezes o cara começa a acertar mais trades no final da manhã. Porque já teve 2 horas de mercado, ele já conseguiu localizar os topos e os fundos do dia, ele já começa a botar os alvos nos topos e no fundo, etc. Ou ele simplesmente já viu que está disparando na abertura e após a primeira hora ele pegou a confiança de que realmente definiu o movimento e ele vai a favor daquele movimento. Isso tudo, quando você está realmente na ponta do lápis, é a base de todo trader, cara, desempenho. Então, com relação à sua pergunta, como antecipar, como o que faz para antecipar um movimento sem ter que esperar o candle de força, porque às vezes pega o seu top quando você aguarda o candle de força,
Simplesmente volta lá para ver qual é realmente a necessidade de você fazer isso. Porque se você realmente for antecipar, o risco é maior, né? Porque você está entrando sem o sinal.